torcedor rubro-negro, Pedrão! Me diz uma coisa aí, meu querido. Você tá dentro do carro, terceiro vídeo seguido, você tá com esse carro andando aí, você não para não, meu filho? Pois é, meus amigos, terceiro vídeo seguido, mas esse é o último vídeo com o carro andando, pelo menos nesse período, porque chegaremos no nosso destino, que é Nova York. Tudo bem que a gente vai ficar ali em Nova Jersey, mas é Nova York, né? Aonde eu vou poder cobrir com o Gordola a partida da seleção brasileira diante da Noruega no próximo domingo, pessoal. Pois é, foram longas horas de viagem, mas a gente está chegando aí para fazer a cobertura para você dos jogadores do Flamengo na seleção brasileira, torcedor rubro-negro. Pois é, estamos quase chegando. E olha, uma notícia, vamos começar esse vídeo aqui com uma notícia triste, meus amigos. Que isso, Pedrão? Notícia triste? Pois é, notícia infelizmente triste. O Flamengo foi eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20 desde 2017, tá? Ou seja, mais ou menos quase 10 anos, há 9 anos, o Flamengo não era eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta etapa. O Flamengo foi para a última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, precisando vencer para avançar à próxima fase. Sub-17 não, Sub-20. Precisando vencer para ir à próxima fase. O Flamengo fez 2-1 aos 43 do segundo tempo e levou o gol aos 50, meus amigos. E assim está eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20. Gente, não pode, é inadmissível o Flamengo, com o investimento que tem nas suas categorias de base, cair nesta etapa do Campeonato Brasileiro Sub-20. E aí fica uma cobrança ao senhor José Boto, ao presidente do clube Luiz Eduardo Batista BAP e a Alfredo Almeida, que ficou de reformular o Sub-20 do Flamengo. Aliás, não só o Sub-20, mas como toda a categoria de base do Flamengo. Você tem no Sub-20 o carro-chefe, né, da categoria de base, e o Flamengo protagonizou essa vergonha que foi a queda precoce no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, realmente é algo para se esboçar preocupação, né, para se expressar preocupação com o que vem acontecendo com a categoria de base do Flamengo. Espero realmente que sejam corrigidos esses problemas, tá? Aí pode falar, mas aí também, Pedrão, Jardim levou a galera lá para Portugal. Não, mas isso aí eu não vou reclamar não, porque eu sempre digo aqui que o Sub-20 ele tá ali para servir o profissional, tá? O grande objetivo está no profissional. Agora, mesmo com os desfalques ali aplicados pelo Leonardo Jardim, dava para o Flamengo ter avançado à próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Não acho realmente que isso seja uma desculpa nesse sentido, mas fica aqui a cobrança para que melhore o Sub-20, aliás, a categoria de base do Flamengo como um todo, porque tá complicado, tá, gente? A base do Flamengo tá realmente uma situação difícil. Hoje é aniversário do goleiro Andril do Mengão, goleiro do Flamengo, nosso camisa 42, completa mais um ano de vida nesta quarta-feira. Felicidades, parabéns ao Andril, que aliás está lá em Portugal. Os filhos do Andril são portugueses, nasceram lá em Portugal. Ele jogou durante muito tempo lá na equipe do Gil Vicente, estreou, aliás, lá no futebol português diante da equipe do Benfica, com uma vitória dentro do Estádio da Luz. Naquela oportunidade o Andril pôde vencer por 2-1, né? Ele próprio deu entrevista na Flamengo TV comentando sobre isso. Que venham mais títulos, né? Mais vitórias do Andril, realmente com o manto sagrado, pessoal. Vamos avançando aí. O Haaland, né, deu entrevista comentando sobre como será enfrentar a seleção brasileira de Vinícius Júnior. Paquetá, infelizmente, aí teve lesão, e comentou: não será fácil, temos que ser realistas, vai ser difícil avançar, não será fácil jogar contra o Brasil nas oitavas, vai ser algo que precisamos lidar, pessoal. Vamos avançando. Pessoal, olha, eu tô piscando bastante o olho aqui, que meu olho já tá ressecado. Eu tô cansado pra carilha. Eu preciso de uma noite bem dormida, porque a gente, cara, pegou essa pista de, lógico, revezando aí Gordola aqui, mas a gente ainda não deitou numa cama,
tá? O Gordola na cama dele e eu na minha cama, evidentemente, antes que qualquer engraçadinho vem aí, né? Gastar. Vai ter aí, não tem jeito. Mas, cara, então eu tô cansado pra caralho. Então, se eu estiver coçando o olho aí, é porque é realmente sono, mas sempre aqui com o compromisso de trazer as notícias do Flamengo para vocês. Aliás, o José Boto deu entrevista aí à imprensa lá em Portugal, né? Comentou sobre a janela de transferências do Flamengo e ele disse o seguinte: a janela só abre no dia 19, as duas últimas foram de muitos gastos. O Flamengo não tem dinheiro infinito. Por outro lado, dizem que temos o melhor elenco da América, não podemos a cada janela trazer 7, 8, 10 jogadores. Eu concordo com o José Boto. Entretanto, contudo, todavia, isto não pode servir como muleta, como desculpa para o não investimento, tá, pessoal? Até porque, apesar do Flamengo não contar com o poderio financeiro que contava no início da temporada, que foi possível realizar um investimento, por exemplo, no Paquetá, o Flamengo, meus amigos, tem dinheiro suficiente para realizar contratações. Por exemplo, tem 15 milhões de euros no caixa. A gente olha, por exemplo, para o Fluminense, e o Fluminense ele consegue realizar contratações, tá? Boas contratações, bons jogadores. Você tem o Lúcio Acosta, por exemplo, e custa menos que 15 milhões de euros, sabe? Custa menos que 15 milhões de euros. Então dá realmente para fazer esse tipo de investimento no Flamengo com a quantia, com as cifras que o Flamengo tem disponíveis em seu caixa, pessoal. Mesmo lesionado, muita gente está me perguntando: Pedrão, o Paquetá vai voltar mais cedo para o Flamengo, né? Já para iniciar o trabalho ali de fisioterapia, né? De repente uma intervenção cirúrgica. Não vai ter intervenção cirúrgica, pelo menos até esse momento, apesar da gravidade da lesão de Lucas Paquetá. Muita gente me perguntando. Não, gente, ele vai seguir com a seleção brasileira, mesmo que a chance dele jogar até uma eventual final seja nula, pessoal. Ele vai seguir com a seleção brasileira. O Meia vai continuar no tratamento em tempo integral para tentar voltar antes do prazo, tá? Previsto. O Flamengo já foi informado da decisão, o Flamengo está tranquilo enquanto a isso, até porque não tem como o Ancelotti colocar um outro atleta na seleção brasileira na vaga de Lucas Paquetá. Então realmente não faria o menor sentido, né, o Flamengo fazer esse tipo de movimento, né, pedir para liberar o jogador. Assim, faria até sentido para o Flamengo para já cuidar ali, né, da melhor maneira possível para o jogo contra o Cruzeiro no dia 12/19, né? No dia 12/19, jogo de ida no dia 12 em Minas Gerais. No dia 19 tem o jogo da volta no estádio do Maracanã. Mas a seleção brasileira quer contar com o jogador evidentemente que quer continuar com os companheiros na Copa do Mundo, então vai continuar com os companheiros na Copa do Mundo. Já expliquei para vocês a situação do meu olho aqui, que tá realmente muito difícil, tá muito complicado, mas nós vamos seguir aqui com a notícia do Flamengo. Chegou julho, meus amigos. Pois é, chegou o mês de julho com a intertemporada e a volta do Campeonato Brasileiro. Chegou o mês da volta do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 22, o Flamengo retorna no Campeonato Brasileiro, diante da equipe da Chapecoense, às 9h30 da noite, diretamente do frio da Arena Condá, né? Aquela névoa, aquela neblina lá da Serra Catarinense de sempre, né? Do Índio Condá, como eles comentam lá. Mas antes, o Flamengo tem amistosos diante da equipe do River Plate no próximo dia 3, conhecido também como depois de amanhã. Depois o Flamengo, a seleção rubro-negra, vai ter o confronto diante da equipe do Lausanne no dia 8. No dia 11 o Flamengo tem o Benfica e Chapecoense dia 22, São Paulo dia 26. E no dia 29, o Flamengo enfrenta a equipe do Internacional em Porto Alegre. O jogo que o Flamengo terá efetivamente dentro de casa, no Maracanã, é no próximo dia 26, diante da equipe do São Paulo. Chapecoense e Internacional são partidas no sul do país, né? Um em Santa Catarina, outra no Rio Grande do Sul, Arena Condá, Barra, Beira-Rio.
né, e no Beira-Rio, aí nesse mês de julho, pessoal. Essa é a informação que está chegando, minha galera. Vamos avançando. Flamengo enxerga João Vitor como o quinto zagueiro do elenco e não pretende reforçar a posição nesta janela. E aí muita gente falando, Pedrão, mas tem interesse do Zenit, por exemplo, na contratação do Léo Ortiz. Se porventura os russos levarem o Léo Ortiz, o Flamengo vai ter que contratar. Não vai poder deixar a cargo do João Vitor ali a função de substituir o Léo Ortiz. Pessoal, não existe possibilidade do Léo Ortiz sair do Flamengo e ir pro Zenit por dois motivos. Além do Flamengo não estar disponível em negociar o Léo Ortiz não deseja nesse momento, né? Parece que a mulher dele esteve grávida há pouco tempo, né, Godolo? Tá grávida ainda, né? Então, uma mudança radical na vida realmente iria, na visão do jogador, né, e da família, enfim, seria prejudicial, né? Eles querem que o filho nasça no Brasil. A gente sabe, né, da situação geopolítica também, tem toda essa coisa que eu não vou entrar aqui nos pormenores. E o Zenit, ele joga apenas o campeonato local, né? Ele não participa das competições internacionais, o que de certa forma isola o jogador, né? E o Léo Ortiz, a gente sabe que ele tem interesses na seleção brasileira, né? E por mais que não esteve presente nessa Copa do Mundo, ele pode estar presente em outras convocações da seleção brasileira, né? Após a Copa do Mundo, teremos um ciclo inteiro de trabalho do Carlo Ancelotti, que já renovou o contrato com a seleção brasileira. Então, assim, meus amigos, ele não deseja, além do Flamengo não querer a negociação do jogador, além do Flamengo dificultar para o Zenit a negociação, porque os russos, né, especialmente o Zenit, sempre dificulta para o Flamengo. O jogador também não quer sair do Flamengo nesse momento para o Zenit. Aí se surgir um outro clube que seja do interesse do jogador, aí realmente vai ser uma outra história e a gente vai vir aqui naturalmente trazer para vocês, beleza? Minha galera, vamos avançando aí, porque o Flamengo lançou uma nova peça de edição limitada para a temporada de 2026, a jaqueta Flamengo Stadium Adidas 2026 já está disponível na loja oficial do clube. Cada loja oficial recebeu apenas 18 unidades, tornando o produto lançamento exclusivo da coleção 2026. A jaqueta está sendo vendida por R$800. Inacreditável. Inacreditável. Ah, Pedrão, mas é uma edição exclusiva e coisa e tal. Cara, todas as camisas são exclusivas. Que isso, Pedrão? Como assim? Não. Todas as camisas são exclusivas, porque elas excluem. As camisas do Flamengo hoje excluem o torcedor comum. Vou botar até aí, porque na média a camisa do Flamengo exclui. O ingresso do Flamengo, sobretudo das partidas de maiores apelos, exclui. Então todos os itens são exclusivos porque eles excluem. Eles expelem o torcedor do Flamengo na média de adquiridos. É muito caro, gente. R$800. Ah, mas essa aí só tem 18, Pedrão. Bom, pelo menos aí tá cumprindo com o objetivo, né? De ser exclusiva para excluir legal mesmo. Só comprar quem tem o dinheiro. Agora, as outras camisas, ingressos, né? Não estão muito diferentes disso não, tá? Não estão realmente muito diferentes dessa situação, não, tá? Da camisa do Flamengo, meus amigos. Vamos dessa jaqueta